Olá, mais um TJ Entrevista. Hoje a gente vai bater um papo com Paulo Adorni. Ele que é formado em engenharia civil, mas é um apaixonado pelas câmeras desde sempre e foi por isso que você foi para fora estudar cinema e agora está de volta, está aqui no Brasil trabalhando muito com isso, não é isso? É isso, mas já faz 7, 8 anos que eu voltei. 5 anos que a produtora abriu-se as portas aí. Aqui em Alphaville? Aqui em Alphaville, sim. E desde que eu me vejo assim, como gente, eu lembro de estar com a câmera na mão, filmando a família, viagens de família. Acho que é uma coisa que está no sangue, assim, sempre gostei. Bacana. Você veio para Alphaville bem criança, né? Bem criança, não tinha nenhum ano. Meus pais mudaram para cá meio de 82, não tinha nenhum ano, eu praticamente cresci aqui. Você passou toda a sua vida aqui em Alphaville, claro. Você foi para São Paulo fazer faculdade, depois foi estudar fora. Como você avalia Alphaville hoje? Hoje virou essa cidade grande com trânsito, mas também te facilita ter tudo aqui na mão. Praticamente você não precisa mais ir para São Paulo como você precisava antes. Mas tem o trânsito que ninguém gosta em horários de pico, aí você tem que pensar que hora você tem que sair para chegar naquele lugar. Antigamente você ficava de carona para cima e para baixo e era um bairro realmente, você conhecia todo mundo em qualquer lugar que você ia. Hoje esse boom aí nos últimos anos. Agora você continua indo para São Paulo todos os dias, né? Você pega esse trânsito todo? Praticamente todos os dias. Depende do horário, que tem uma reunião, uma gravação, a gente tem que encarar o trânsito, não tem jeito. Mas se precisar a gente sai 2, 3 horas antes para não ter surpresa, né? Bom, você fez engenharia civil e não cinema antes. Por que você decidiu fazer engenharia? Quando você tem 16, 17 anos no terceiro colegial, é difícil você escolher o que você vai fazer o resto da sua vida. Eu sempre tive facilidade com números, quis ser engenheiro, a minha família trabalha com construção, aí foi inevitável. Entrei na faculdade de engenharia e me formei, eu aprecio muito tudo que eu aprendi, acho que me ajudou muito na minha profissão, até como produtor de filme. Agora, quando foi que você falou, poxa, vou estudar cinema, vou fazer uma pós-graduação e vou estudar fora ainda? Eu acho que quando eu estava no final da faculdade de engenharia, eu estava percebendo que eu estudava, ainda fazia estágio de engenheiro e eu varava a noite brincando de editar filmes. E aí disso virou alguns freelas para algumas... Meu primeiro freela até foi para Oakley, fiz uma edição de um evento de surf. E daí para frente eu segui, eu falei, é isso, eu me matriculei em alguns cursos em São Paulo, me formei e assim que terminou a engenharia, eu consegui mudar para Nova York, aí começou essa empreitada aí no cinema. Você foi primeiro para onde? Porque você tem cursos em Los Angeles, tem cursos em Nova York, você fez um outro curso também só de efeitos visuais, né, em Hollywood. Você foi primeiro para Nova York? Eu fui para Nova York, fiz o curso de direção na New York Film Academy. Depois de formado, ainda eu fiquei um tempo lá produzindo alguns filmes, alguns curtas com os amigos, os colegas que se formaram juntos. A gente criou uma equipe, ficou alguns meses rodando algumas ideias que depois a gente conta, tem umas histórias bem legais para contar. Depois de Nova York, fui para Los Angeles, conhecer o mercado, conhecer o business em Hollywood, filmes, queria estar lá, conhecer. E aí fiz uma pós na UCLA e fiz efeitos visuais da Nomon School of the Visual Effects. E aí eram cursos à noite e eu conseguia durante o dia fazer algumas assistências de produção, fiz um portfólio de freelance e meti a cara, conheci algumas produções grandes. Então você vivenciou um pouco toda aquela indústria cinematográfica. Muito legal. Lá é uma cidade de qualquer bar, qualquer restaurante, qualquer lugar que você vá tem 2, 3 mesas com roteiro na mão e respira filme. No metrô da cidade, sei lá, no teto são rolos de filme, assim. É uma cidade que abraça o cinema para todo lado que você olha, assim, é impressionante. Legal. E lá você produziu muita coisa, né? Lá no... Em Nova York, em Los Angeles eu fiz algumas assistências de alguns filmes e, enfim, desde carregar a planta daqui para lá até, enfim, cuidar do cafezinho, do elenco, mas... Que é super importante. Sua visão hoje com certeza é outra, totalmente diferente. Bom, você dirigiu muita coisa lá. Aliás, você estudou direção, a princípio, na New York Film Academy, certo? Conta um pouquinho pra gente sobre alguns filmes que foram, assim, importantes para você.
Tem 2 filmes que eu considero que são importantes, que foram rodados em Nova York. Um deles foi dirigido, roteirizado por mim, foi uma inspiração aí de Kill Bill 2. Na época tinha acabado de lançar o filme do Tarantino, onde eles cultuam a espada do samurai, enfim. E aí eu tinha uma semana de produção que eu poderia ter uma equipe grande, algumas câmeras, e a gente pegou a locação do Central Park, produzimos uma geisha, um samurai, e tinha uma história, que ele fazia aquele ato que ele se mata. E esse filme foi para alguns bons festivais, como Miami Short Film Festival, o Festival de Nova York, e eu não lembro os outros de cabeça, mas esse filme foi bem, assim, é um curta-metragem, né? Agora, é engraçado que esse filme, Samurai, né, chamado Samurai, esse curta foi todo gravado em japonês. Você fala japonês também? Não. Não. Mas aí foi uma proposta mesmo. Foi. Deve ser bem interessante. Você está no Central Park, dirigindo um filme que você roteirizou e os atores falam em japonês. Tem um trecho curto que tem uma mensagem de um japonês lembrando um samurai, e ele dá a mensagem toda em japonês. Aí a gente pegou um tradutor, fez o casting de um japonês, funcionou, ficou super legal. Agora, tem um outro filme também que você disse que foi super importante para você. Esse foi o que foi para Cannes? Foi. Eu sou o diretor de fotografia desse filme, é dirigido por um colega que se formou comigo em Nova York, e fala sobre o islamismo. Ele foi rodado inteiro em francês, e por curiosidade o diretor não falava em francês, então foi uma ginástica ali nos ensaios para ele conseguir dirigir. Enfim, depois terminou o filme, ele passou que ele aprendeu francês. Foi quase 2 semanas. Você também fala assim. alguma coisa ou não? Não. Não dá nem para falar que nem um pouquinho, só um pouquinho. Não falo. Mas foi curioso, teve várias locações diferentes, filmando dentro de escola pública. E é uma mensagem de uma menina que raspou o cabelo porque ela não poderia mais usar a turbante, enfim. E o filme chama Foular, ele em 2007 teve no Festival de Curtas de Cannes, foi o primeiro grande festival assim que eu tive presente, enfim. Agora, você sempre produziu e trabalhou, enfim, nos curtas, né? Tem algum longa? Tem um documentário que é um longa-metragem, que é coproduzido em parceria com a Lost Boy Production, que é uma produtora de um amigo que mora em Nova York, tem a produtora lá. E é um longa que a gente lançou faz 1 ano aproximadamente. E aí em 1 ano já tem uma história bonita em festivais, já entrou em alguns bons festivais. É um documentário que foi rodado em Cuba, sobre a vida de 12 artistas, e não só mostrando as técnicas e as suas artes, mas as dificuldades, contando um pouco do que foi o embargo, os apagões que acontecem em Cuba. E no final de tudo você percebe que assim, eles não trocam aquilo por nada. Então é um documentário assim, que vai realmente profundo assim, na vida de quem mora lá, de quem vive. E vale a pena assistir. Vai ser bacana. Bem breve, então, podemos contar? A gente deve fazer uma premiere no Brasil em breve. No ano passado ele passou no festival em Londres, o Rain Dance Film Festival, passou no festival de Fort Lauderdale, a gente está agora para exibir em Nova York. Me parece, essa semana sai a resposta que ele vai para o festival de Miami também, agora em abril. Então, está ainda no circuito dos festivais, eu quero assim que der uma baixada, a gente trazer para cá e fazer alguma premiere, enfim. E produção nacional? Tem um projeto em andamento com um diretor de nome, uma roteirista, e estamos desenvolvendo, vai ser um projeto para a gente entrar com inscrição na Ancine. Mas está em segredo ainda? Não é segredo, deixa a gente formalizar com todas as pontas. Depois revela os nomes, os e diretores. tudo, mas seria a primeira produção da Adorno em filmes de longa no Brasil. Eu acho que 2014 é o ano. Brasil é campeão e primeiro longa da Ótimo. de Copa. Paulo, eu quero saber mais coisas sobre você, suas inspirações, seus ídolos, o que você faz quando você não está aqui, se você fica assistindo muito filme, se você realmente é um cara que fica lá, passa o fim de semana assistindo tudo, mas isso tudo daqui a pouquinho no segundo bloco, a gente volta já.